Perfeito. Agora falando das articulações para 2026, Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, chegou a cogitar Melo Araújo, que é o vice-prefeito aqui de São Paulo, para o Senado, né? Como é que está essa articulação com o próprio prefeito Ricardo Nunes? Isso já tinha sido sondado ou é uma novidade, Bia? Uma novidade, viu, Márcia? É uma apuração que saiu hoje, eu estava algum tempo atrás desse assunto, porque isso já demonstra um pouco das movimentações da direita aqui para o governo do estado de São Paulo, justamente porque há uma tendência aí de Tarcísio se candidatar à presidência da República. Então a direita está se movimentando para escolher quem seria o candidato a governador aqui em São Paulo. Aí o que acontece? Como eles não acreditam que o deputado Eduardo Bolsonaro volta para o Brasil para se candidatar ao Senado aqui por São Paulo, se procura alguém bolsonarista para garantir essa vaga. Eu conversei mais cedo com o Valdemar Costa Neto e perguntei sobre a possibilidade que eu escutei de algumas fontes de Melo Araújo, então, ser esse candidato. E ele disse que essa possibilidade existe, que pretende conversar sobre isso com o ex-presidente Jair Bolsonaro agora no dia 25, que é quando ele, Valdemar, o presidente do PL, vai visitar Bolsonaro em prisão domiciliar. É Bolsonaro quem define os candidatos ao Senado, Valdemar já deixou isso claro, mas disse que essa é uma possibilidade e que aí, para isso, eles trabalhariam a imagem de Melo Araújo nas mídias, para ele se tornar mais conhecido. Melo Araújo, ele ficou à frente da CEAGESP aqui em São Paulo durante todo o mandato do presidente, aliás, ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que quer dizer essa movimentação, né? Com o Melo no Senado, eles conseguiriam, de acordo com algumas fontes, segurar Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo até 2028. Na avaliação de aliados, apesar de Nunes estar bem nas pesquisas e poder impulsionar, inclusive, Tarcísio aqui no estado, não seria de bom tom abandonar a Prefeitura depois de conseguir se reeleger tão rápido depois, considerando que esse é o primeiro mandato efetivo dele em que ele mesmo foi eleito. Ele assumiu da outra vez após a morte de Bruno Covas. Então essa seria uma estratégia, inclusive, para evitar que Melo Araújo assumisse a Prefeitura de São Paulo, porque ele é tido nos bastidores como um político muito inexperiente ainda para isso. Eu conversei com Melo Araújo, ele disse que não tem chance de ir para o Senado, que isso não foi cogitado, que se sentiria à vontade em ser prefeito e disse, inclusive, que vão ter que aguentar ele por aqui. Mas o fato, Márcia, é que com essa possibilidade, confirmada pelas fontes e pelo próprio Valdemar aí em on, né, falando mesmo assim com a gente oficialmente, isso pode acontecer e aí abre as portas para outros dois candidatos, o presidente da Alesp, André do Prado, que é do PL, e também o vice-governador atual de São Paulo, Felício Ramute, do PSD. Uma máquina de notícias, aqui informações da Beatriz Manfredini, os bastidores de São Paulo, da articulação do governo ao Senado, muita coisa acontecendo, me assusta. Eu confesso que me assusta muito, um pouco mais de um ano ainda das eleições, tudo isso acontecendo como se amanhã fosse fechar a ata, né? Ou seja, toda essa loucura acontecendo, essa articulação. Essa e outras informações da Manfredini estão no nosso site da Jovem Pan, na coluna da Beatriz. É só acessar, ler e ficar muito bem informado. Aí está, então, essa informação sobre o vice de Ricardo Nunes, com a chance de ser, então, o candidato ao Senado em 2026. Vamos lá conversar com ele, Henrique Kriegner. E o sentimento é esse, Henrique, que amanhã vai fechar a janela, que amanhã vão finalizar as atas, porque toda essa correria para indicar os candidatos. E aí, ontem eu conversava com o nome do Congresso Nacional para tentar sondar também essas articulações em vários estados. E aí o que eu ouvi foi o seguinte: ainda é muito cedo, é importante ver quem vai estar em regime fechado, quem vai estar solto e quem vai estar de tornozeleira. Será que é mais ou menos isso, Henrique? É exatamente isso, tem muita novidade ainda que pode acontecer, tanto para bem quanto para mal, né, Bruno? A gente sabe que a política é extremamente dinâmica, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo aqui agora. Agora, uma coisa a gente não pode esquecer: o voto para o Senado Federal do ano que vem é o voto mais importante e estratégico que nós tivemos aí nos últimos anos. Claro que a cadeira de presidente ela tem sua relevância que permanece, mas nas últimas eleições é meio que uma tradição aí do povo brasileiro de escolher o voto de deputado estadual ou mesmo senador meio que de última hora, né? Se olha muito para governador, muito para presidente,
presidente e até para deputado federal, mas pouco se presta atenção no cargo de senador e também nos candidatos a deputados estaduais. E eu diria que o de senador em especial, com todo esse contexto que nós estamos vendo do STF, da crise com o judiciário, no contexto também ali do legislativo, é o voto mais estratégico. Então não dá para a gente falar assim, olha, fulano, como é o caso que foi o comentário feito a respeito do coronel Melo Araújo, olha, ele não tem tanta experiência para assumir a prefeitura de São Paulo, mas seria um bom nome para o Senado. Não faz sentido isso, porque o Senado é o lugar onde nós teremos as principais batalhas políticas sendo travadas aí nos próximos anos, então nós precisamos eleger bons senadores. Todos os anos essa é a mesma régua, mas dessa vez ainda mais. E as cogitações com o governador Tarcísio só vão aumentar. Cada vez mais que ele entregar obras ou que ele aparecer, mais aumenta aí o calor ao redor do nome dele para o cargo de presidência da República. Agora, não é só por ter a bênção do presidente o ex-presidente Bolsonaro, é também por um reconhecimento do trabalho excepcional que ele tem feito no governo do estado de São Paulo, Bruno. Então, dessa maneira, o povo começa a ter ainda mais esse desejo, não só uma previsão, mas também um desejo para que ele se candidate à presidência. Vamos ouvir a Luana também sobre essa indicação, então, do governador de São Paulo em ser o sucessor ou o nome a representar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que além da condenação, enfrenta agora um grande desafio sobre a sua saúde, o que dificulta também uma disputa lá em 2026. A gente ouviu aqui na última segunda-feira o Valdemar Costa Neto, que ele fez uma recordação. Quando o governador assume em São Paulo, lá em São Sebastião acontece aquele acidente, muita chuva, enfim, é necessário reconstruir. O governador leva o seu gabinete lá para São Sebastião e fica lá. Valdemar disse que quando aconteceu isso no Rio Grande do Sul, ele achava que Lula iria repetir o que o governador fez em São Paulo e não fez. E que isso já coloca ele como um grande diferencial, que seria já um nome para disputar uma eleição. Há, então, esse dom, essa virtude no governador de São Paulo, diferente de Lula, e que conseguiria, de fato, vencer uma eleição no ano que vem, Luana? Olha, Bruno, essa é a grande aposta, né? E esse é o grande tema, de fato, várias definições estão amarradas a essa questão, a participação de Tarcísio ou não como candidato. Como você falou, ele tem, sim, uma liderança muito forte, não à toa. Assumiu o governo do estado de São Paulo, que é o maior estado no nosso país, o estado mais importante economicamente do nosso país e com maior volume também de votos, de pessoas. Ele conseguiu essa proeza, apesar de ter sido a sua primeira candidatura, a primeira participação em um cargo eletivo. Então, em um cargo eletivo, né, um cargo para nomeação como governador, isso já confere a ele, sim, uma grande liderança, uma grande postura para essa atuação como presidente, ainda mais pelo seu posicionamento, né, por ser um aliado de Jair Messias Bolsonaro e também ter um bom diálogo com a centro-direita. Isso aumenta ainda mais o lastro e a forma como as pessoas estão enxergando a sua função nessa disputa eleitoral para 2026. Agora, todas essas definições e o processo, o calendário aqui de São Paulo, ele está mais adiantado que o do resto do país, Bruno e Cláudia, justamente por essa questão. Márcia, justamente, perdão, por essa questão. Porque se São Paulo a gente tem a indefinição se o governador disputa ou não reeleição, todos os outros cargos, eles ficam ali numa busca de movimentações à espreita do que vai acontecer. Portanto, até março do ano que vem, é importante avisar aqui para todos que nos acompanham que março do ano que vem a gente tem uma data, né, que marca a janela partidária, que é quando todas essas mudanças e confirmações maiores em relação a governadores, por exemplo, disputando eleições, vão acontecer. Então, até lá, essa ansiedade vai continuar.